Então tá, amados, é um prazer poder estar mais uma noite aqui no nosso curso de Teologia, para poder estar compartilhando com os irmãos, com as irmãs, mais um pouquinho do conhecimento acerca da Palavra de Deus. Estamos na disciplina Apocalipse e Escatologia, já tivemos 2 aulas sobre a disciplina de Apocalipse e hoje a nossa primeira aula sobre Escatologia. Vamos ter mais 2 aulas então sobre Escatologia. Então nós vamos começar hoje com uma definição básica sobre escatologia. A palavra escatologia, ela vem da junção de 2 palavras do grego. Do grego foi escrito o Novo Testamento lá, que é o grego koiné, que é escatos, a palavra escatos, que traduzindo para o português, grosso modo, é último, e logia, que é tratado ou estudo. Então, o que a escatologia é? Logo, é o estudo das últimas coisas. A gente pode dizer que é o estudo das coisas que ainda vão acontecer. A escatologia ela é o ramo de estudo que estuda as coisas do futuro, né? Então, seria escatos mais logia, estudo das últimas coisas. Eu escrevi uma definição rápida aqui sobre escatologia para poder ficar mais claro, porque escatologia ela não é só bíblica, tem escatologia de outras religiões, elas também têm escatologia, elas também têm estudos sobre coisas que vão acontecer no futuro, não é só o cristianismo. Então na escatologia, se a gente tratava só de escatologia, não é uma definição tão clara para nós do ponto de vista cristão. Então a escatologia bíblica, aí nós estamos falando de escatologia bíblica, é a disciplina que estuda os acontecimentos futuros, com base nos textos bíblicos. Então eu fiz esse resumo, esse texto é meu. Então a escatologia bíblica estuda o futuro, mas partindo do princípio de textos bíblicos. Não existe escatologia bíblica sem base bíblica, é isso que eu quero deixar bem claro. Todo estudo de escatologia bíblico que a gente pode considerar, mesmo que a gente não concorde com certas coisas, mas que pode ser colocado em pauta para estudo teológico cristão, ele tem que ter base na Bíblia. Uma escatologia bíblica, que é do que eu acho, eu dormi e sonhei lá que um dos selos, um dos anjos, o dragão, a serpente era tal coisa, Deus me revelou em sonho, isso tem que ser rejeitado. Então tem que ser em base em textos bíblicos e a Bíblia como um todo. Amém? Então, bem rapidamente assim como funciona a escatologia. Então vamos lá. Através da escatologia bíblica que podemos ter acesso aos acontecimentos futuros da humanidade, como... Preste bem atenção, está em negrito ali, ó. Ressurreição, arrebatamento e destino final para os seres humanos. Então a escatologia é o ramo da teologia que vai estudar e vai dar um norte do que vai acontecer no futuro. Vai tratar principalmente sobre esses 3 temas, tá? Ressurreição e arrebatamento, que é uma coisa simultânea, uma coisa desencadeia a outra. Nós podemos ver lá em 1 Coríntios capítulo 15, até tem uma pregação minha, está até no YouTube, eu posso botar depois no grupo também, que é só sobre o capítulo todinho de 1 Coríntios, capítulo 15, sobre o arrebatamento. Lá eu não vou entrar em nenhum assunto sobre pós, pré, eu vou falar, é uma pregação bem bíblica, sobre ressurreição e arrebatamento da igreja, tá? E o destino final. Então esses 3 pontos são os principais aqui do estudo da escatologia. Como vai ser a ressurreição, o arrebatamento da igreja e o destino final para os seres humanos, para a nossa alma. Como é que vai ser isso? Então, é através do estudo da escatologia bíblica que a gente vai chegar à compreensão, pelo menos do básico, e também de um pouco mais amplo dessas questões que são fundamentais. Então vamos lá. Vamos começar aqui por segunda vinda de Cristo. Então nós temos aqui a segunda vinda de Cristo, é uma promessa bíblica que nós temos que estar firmados nela. Então, a segunda vinda de Cristo, ela vai englobar a ressurreição e arrebatamento, tribulação e grande tribulação, reino milenar e os 2 destinos eternos. Estas coisas vão ser estudadas quando a gente fala em segunda vinda de Cristo. São coisas que vão vir no campo da escatologia bíblica, que os teólogos e os estudiosos, ao longo dos séculos, vêm estudando sobre ressurreição e arrebatamento, tribulação e grande tribulação, reino milenar e 2 destinos eternos. Todos esses aqui são ensinamentos bíblicos que a gente encontra na Bíblia, tá? E que vem sendo discutido. Quando se fala em escatologia, se discute sobre esses temas aqui. Como é que vai ser, quando vai se dar, qual é a sequência, vai ter ou não vai ter. Enfim, nós vamos ver reino milenar, é literal ou não é literal, tribulação e grande tribulação, os 2 destinos eternos. Então, vai estar sempre em pauta esses temas aí. Vamos adiante.
Então aqui uma questão mais teológica e para fundamentar, para nós não continuar falando apenas de questões teológicas. A gente tem que nunca esquecer dessa promessa aqui, ó. Está lá em Atos 1, 10 e 11, quando Jesus ascendeu os céus, né? Vai dizer o seguinte: eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Pode dar um glória a Deus, aleluia aí? Está liberado. Então, nós cristãos, essa é uma das promessas mais lindas da Bíblia para nós. Que Jesus, quando ele sobe aos céus, vem esses 2 varões lá e fala para aqueles discípulos dele, os apóstolos que estavam ali vendo, depois que ele tinha morrido, ressuscitado, andado entre eles por alguns dias, e ele vai ser assunto aos céus, ele vai ser levado aos céus. E a promessa é que ele voltará da mesma forma como o viram subir. Então nós temos que nos agarrar nessa promessa e crer que a segunda vinda de Cristo, né, é uma promessa bíblica e que todo cristão não pode. Eu ouso dizer que um cristão que não acredita na segunda vinda de Cristo, ele não tem como ser considerado um cristão. Eu ouso dizer isso. Então a segunda vinda de Cristo é uma promessa que todo verdadeiro cristão tem que crer. Se não crer nisso, nós vamos ter um problema teológico gigantesco. Então é uma promessa que não é só questão de crer. A gente tem que se deleitar nessa promessa. A gente tem que crer e se deleitar nela, porque ela é uma das maiores bênçãos narradas na Bíblia. Vamos seguir aqui então. Então, já que nós deixamos isso claro, segunda vinda de Cristo não é colocada em discussão. Ela vai acontecer. Quem é verdadeiro cristão, isso aí não se discute. Isso é teologia primária. Lembra que eu sempre falo nas aulas para vocês? Teologia primária, teologia secundária. Secundária a gente pode divergir tranquilo, amém. Primária a gente tem que convergir. Então, segunda vinda de Cristo é convergência. É uma coisa que não pode ser colocada em discussão do ponto de vista que ela não vai acontecer. Pode ser discutido como ela vai acontecer. Mas que ela vai ou não vai acontecer, ou que ela não vai acontecer, não pode ser discutido, ela vai acontecer. Amém? Vamos lá então. Agora a gente vai começar a discutir do ponto de vista sobre como os eventos, as teorias sobre os eventos escatológicos, irmãos. Então nós vamos ver o seguinte, que são algumas teorias. Agora nós vamos trabalhar coisas que a ordem não altera os fatores, vamos dizer assim. A ordem não altera os fatores. A gente vai começar a falar de posições teológicas ou teorias teológicas que não necessariamente a gente vai rejeitar o outro por não crer da mesma forma. Não, isso aí está dentro do campo que é possível ter discussão sadia e que a gente pode todo mundo se considerar irmão em Cristo. Amém? Então nós vamos ver aqui, o plano divino para a humanidade. A gente vai ver como é que tem discussões sobre o plano divino para a humanidade. Como é que se dá esse plano divino? Também ressurreição e arrebatamento. Como é que é a sequência que vai desencadear a ressurreição e o arrebatamento e o que vai acontecer após a ressurreição e o arrebatamento? Qual é a sequência de fatos? E também o destino eterno. Isso aqui também é uma questão que é interessante de discutir. Vamos lá. Eu quero começar então pela visão predominantemente pentecostal, da teologia pentecostal. Nós temos como maior expoente da teologia pentecostal no Brasil e no mundo as igrejas Assembleias de Deus, né, que são um ministério centenário, é um dos primeiros ministérios que se vinculou ao pentecostalismo, que declara, professa o pentecostalismo. É um ministério que já tem uma teologia muito bem elaborada, inclusive eu trouxe um dos materiais que eu trouxe de apoio hoje aqui, é a última declaração de fé das Assembleias de Deus. Isso aqui foi feito em 2017, foi elaborada, são mais de 200 páginas só da declaração de fé deles, é a última, é abril de 2017, se não me falha a memória, que foi revisada e foi publicada, eu comprei meu exemplar. Então tem toda uma estrutura teológica bem fundamentada, discutível, mas bem fundamentada, que dá base para todas as outras igrejas pentecostais. Não que as outras igrejas não produzam material teológico, mas como a Assembleia de Deus é mais antiga, os institutos bíblicos são como o nosso, que é o IBADEP, ele é muito antigo, o IBAD, o ETAD, esses cursos já vêm de origem assembleana, então está tudo bem organizado. Então nós vamos começar vendo o que defende basicamente o pentecostalismo, sempre relembrando.
dentro do meio pentecostal não é unanimidade, mas é majoritário o quê? A questão atualmente do dispensacionalismo clássico. E eu vou explicar para vocês o que é o dispensacionalismo. Talvez alguém vai ouvir falar em dispensacionalismo e vai ficar, que negócio é esse aí? Calma, vou tentar ser bem didático para vocês. O dispensacionalismo clássico é uma forma de... O dispensacionalismo em si, porque clássico eu vou explicar para vocês por que clássico depois. Mas o dispensacionalismo é uma forma de compreensão, de leitura da Bíblia, de interpretação da Bíblia, aonde Deus ele vai dispensando da sua graça, da sua revelação progressivamente em determinados períodos da história. Então é uma economia do plano de salvação ou do plano da humanidade dividido em períodos históricos que Deus se manifestou, se revelou e dispensou a salvação de um determinado modo diferente. Consegui ser claro? Vamos lá. Então, dentro do dispensacionalismo clássico, por que clássico? Porque já existe o dispensacionalismo revisado e já existe o dispensacionalismo progressivo, que são correntes teológicas que partem do dispensacionalismo clássico, estudaram e encontraram novas compreensões. Eu não vou falar dos dois, mas se vocês pesquisar, tem. Eu tenho conhecimento, o revisado e já, por último, o progressivo. Tá? Mas nós vamos ficar no dispensacionalismo clássico porque ainda é o que a Igreja, a Assembleia de Deus e as igrejas pentecostais defendem majoritariamente. Está aqui na confissão de fé da Assembleia de Deus. Vamos lá. Então, como é que eles dividem esse plano de Deus ao longo da história, pessoal? Como é que eles dividem esse plano de Deus de salvação ao longo da história? Em 7 dispensações. Tá? A primeira dispensação é chamada da inocência. É o período do Éden antes da queda. É Adão e Eva, quando foram colocados lá no jardim, lá na região do Éden, naquele jardim na região do Éden, antes da queda. Então é o período da inocência, quando não tinha pecado na humanidade. Não tinha entrado o pecado ainda em Adão e Eva. Segundo, é o período da consciência, que vai da queda até o dilúvio. Então seria um período que Deus tratou com a humanidade através da consciência. Terceiro, o governo humano, que vai do dilúvio até Abraão. Então seria com Noé, depois do dilúvio, uma restauração de Deus com a humanidade, que fica chamado como governo humano. Depois, a promessa, que vai de Abraão até a lei. Então a promessa que Deus faz a Abraão, que dele faria um grande povo, uma grande nação, né? Então aquela promessa passa, a gente sabe, para Isaac, Jacó, José, e vai se estendendo, mesmo o povo estando lá no Egito como escravo, cativo, a promessa vai se renovando nos seus descendentes. Até que vem a lei mosaica, que vem lá que Deus dá a lei para Moisés, então começa o período da lei, né? Da lei mosaica, que vai da lei até Cristo, até a consumação dos fatos em Cristo, até a morte e ressurreição de Cristo e início da graça. Aí vem a 6ª dispensação, que é a da graça, que vai da morte de Cristo, ressurreição de Cristo, até o milênio. Então nós estamos aqui dentro da dispensação da graça do ponto de vista do dispensacionalismo clássico. Então das 7 economias aqui, das 7 tempos, dos 7 períodos, nós estamos vivendo aquele que é o da graça. Depois vem o quê? Vem o milênio, que é depois, é pós-tribulação, um período de 1000 anos literal. Então, o dispensacionalismo clássico crê que depois do arrebatamento, ressurreição dos mortos, vai ter um período de tribulação e grande tribulação que engloba 7 anos, que a gente vai falar sobre isso na sequência, e que depois vai vir um período literal de 1000 anos, de Cristo reinando na terra com a igreja. E aí, depois disso, é a eternidade. É a eternidade. Então, não coloca a eternidade nessa economia. Tem dispensacionalismo já, desse que eu falei para vocês, que coloca um 8º aqui, que seria a eternidade. Mas nós vamos ficar aqui no dispensacionalismo clássico, só uma deixinha para vocês entenderem. Uma das diferenças desses outros dispensacionalismo é o número de dispensações, por exemplo, uma 8ª. Mas vamos lá. Ficou claro aqui, pessoal? Tranquilo? Então seria uma forma de dispensacionalismo de dividir os períodos históricos e como Deus se manifestou dentro desses períodos. Amém? E nós estamos aqui no 6º da graça. Primeira observação aqui, nota de rodapé, que eu coloquei. O dispensacionalismo clássico é recente na história da igreja. Ele remete do século XIX. Então essa é uma observação bem interessante. O dispensacionalismo é uma coisa que surgiu lá para o final, meados para o final do século XIX. Tem 100 e poucos anos o dispensacionalismo dentro da... Nós temos quase 2000 anos de cristianismo. O dispensacionalismo clássico ele vai surgir lá com nomes como John Darby,
que vai escrever alguma coisa sobre isso, e depois vai ter um camarada chamado Scofield, que vai na Bíblia dele, e embaixo ele vai fazer anotações, como hoje a gente tem essas Bíblias de estudo. Ele tem a Bíblia, tem um espaço lá que ele vai fazer anotações, e ele organiza em cima dos estudos de Darby, me foge o nome agora do outro, que era parceiro de Darby, desses ensinamentos, e aí a chamada Bíblia, tem essa Bíblia de Scofield, que vem com esses comentários bíblicos, que ele começa a organizar e sintetizar então esse dispensacionalismo clássico lá no final do século XIX. Início do século XX surge o quê? O movimento pentecostal, que também dentro da história da igreja é um movimento bem recente. O movimento pentecostal, lá desde os Estados Unidos e principalmente aqui no Brasil com a Assembleia de Deus, vai abraçar o dispensacionalismo clássico na sua teologia. Então é uma coisa que estava surgindo, e o movimento pentecostal surge mais ou menos assim, próximo, um pouquinho depois, e acaba abraçando na sua teologia o dispensacionalismo. Então é uma teoria mais recente sobre essa questão aí. Amém? Vamos seguir aqui. Então, seguindo na linha do dispensacionalismo clássico, tá? Como é que funciona isso? Porque tem essa questão aqui, ó, até a graça tranquilo, tudo já aconteceu, já está dentro do que a gente chama de já consumado, ou já, e o milênio ainda não. Na teologia da escatologia a gente vai sempre fazer o paralelo, o já e o ainda não, até a sexta aqui já, mas a sétima ainda não. Então, como é que vai se desencadear essa sétima dispensação? É isso que a gente vai ver do ponto de vista do dispensacionalismo clássico. Vamos seguir aqui. Então, o dispensacionalismo clássico está ligado ao pré-tribulacionismo. Vamos lá. Ensina que a segunda vida de Jesus será em 2 momentos. No primeiro momento, para ressuscitar os mortos em Cristo e arrebatar os vivos em Cristo. Então, no primeiro momento, ele vai defender o pré-tribulacionismo, que a segunda vinda de Cristo se dá em 2 momentos, não é tudo de uma vez só. No primeiro momento, de forma invisível, nos ares, irão para o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Então, o que acontece? Vem antes da tribulação e da grande tribulação, no pré-tribulacionismo, quando chega o momento, que só Deus sabe quando é, nessa visão dispensacionalista clássica, o pré-tribulacionismo está dentro. Então, Jesus vem nos ares, ressuscita os mortos, arrebata os vivos em Cristo e vai tudo para o céu. O tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo não é para condenar ninguém, não tem condenação no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para presentear, é para glorificar aqueles. Lá em 1 Coríntios 15 vai dizer que quando a igreja subir, quando houver a ressurreição e o arrebatamento, nós vamos receber um novo corpo glorificado. A gente já vai ter um novo corpo glorificado. Então, as bodas do Cordeiro, isso tudo é uma comemoração, é uma recompensa para os salvos. Amém? Então, logo após iniciará o período de 7 anos, onde os primeiros 3 anos e meio de relativa paz na terra é dividido em tribulação. Esses 7 anos que precede, é depois, vem Cristo invisível, ressuscita os mortos, arrebata a igreja, leva para o céu, continua a vida na terra, normal, só acontece esse evento, nessa visão. Depois vem 7 anos, que é dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, que eles defendem, que o primeiro período é tribulação, que vai ser uma relativa paz na terra, uma unificação de povos em volta, aí que vai se levantar o anticristo, e que vai unificar as nações, e que vai ir para Jerusalém, vai querer ser adorado como Deus no templo, no terceiro templo. E posteriormente 3 anos e meio de sofrimento, que é a grande tribulação. Então, que daí, segundo essa corrente teológica, lá Satanás, o anticristo vai estar lá, e aí ele vai oprimir as nações. Tá? Então, 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de desolação, de destruição, dentro dessa economia. Aqui eu botei 2 observações. Esse aqui é um material muito bom, eu indico para quem quer também. Todos aqui que eu trouxe hoje são bons. Teologia para Pentecostais, é uma teologia sistemática do pastor Walter Brunelli. É um dos primeiros materiais completos assim, de teologia sistemática, são 4 volumes, onde ele divide de forma sistemática. Esse aqui é o volume 4, que é escatologia, estudos sobre a igreja, e mais uns estudos aqui sobre a história do movimento pentecostal. Ele faz uma ressalva lá na página 200, que é um dos materiais que eu pesquisei, e eu quero ler aqui que está dentro disso aí. Mas é um material muito bom, tá? É teologia pentecostal aqui. No pré-tribulacionismo, a 70ª semana de Daniel é levada em conta de maneira especial. Nela Deus trará
tratará exclusivamente com Israel. Então isso aqui é uma coisa importante de fazer essa ressalva, por isso que eu coloquei ali na nota de rodapé. Dentro dessa economia aqui de dispensacionalismo clássico, há uma divisão entre Israel e a igreja. Tá? O dispensacionalismo clássico, diferente dos outros, do progressivo já entende um pouquinho diferente, mas o clássico, ele entende que Deus tratou com Israel no passado, está tratando com os gentios, a igreja no presente, e que nesse período de 7 anos vai voltar a tratar com Israel. Então vai ter Israel, igreja, e depois a igreja vai subir, não vai estar aqui a igreja não passa pela tribulação nem grande tribulação, e nesse período aqui, Deus vai tratar novamente por isso que o centro vai para Jerusalém, por isso que vai para Israel de novo, o movimento teológico desse, porque aí Deus vai tratar de novo com os judeus. Essa questão de 7 anos está focada mais nos judeus, a igreja já vai ter subido, não vai ter passado. Então, o dispensacionalismo clássico, ele faz uma separação entre igreja e Israel. E isso está ligado lá ao livro de Daniel, quando fala das 70 semanas de Daniel, que hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Mas está conectado com uma das bases, a base bíblica para isso aqui está lá em Daniel, está lá no Antigo Testamento. A gente vai falar um pouquinho mais específico lá na frente. Também eu botei de nota de rodapé ali a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, página 185. Só para vocês verem, isso aqui é o documento oficial das Assembleias de Deus. Bem no preâmbulo ali, quando eu falo da segunda vinda de Cristo, está escrito assim, ó. Eu vou ler literalmente aqui o que está escrito. Abre aspas. Cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em 2 fases, conforme eu coloquei ali, ó. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Mais à frente ele vai dizer. A segunda é a sua vinda em glória depois da grande tribulação e visível aos olhos humanos. Então, esse aqui é um documento oficial, para vocês verem que eu estou usando base oficial. Então, a própria Assembleia de Deus, na sua declaração de fé, que é norte para todas as outras igrejas pentecostais no que diz respeito à teologia, então defende que é dessa forma, que é em 2 momentos, bem como eu coloquei aqui. Antes da tribulação e depois da grande tribulação, aí vem a segunda vinda de Cristo, de forma visível, onde ele vai ter lá aquela situação toda com o anticristo e tal, que é a sequência que nós vamos estudar aqui. Só uma ressalva, tem dentro já do pentecostalismo o mesotribulacionismo. Tem muita corrente teológica, eu estou só botando as principais, tá, pessoal? Então tem os mesotribulacionismos, é só uma ressalva. Ensina que a ressurreição e o arrebatamento se dará no final dos 3 primeiros anos e meio. Nesse caso, a igreja passará pela tribulação, mas não passará pela grande tribulação. Os mesotribulacionistas estão dentro do pentecostalismo, tem um número expressivo, tá? Eles creem que os 3 primeiros anos, que é igualzinho o pré-tribulacionismo, tá? Só que ali é antes dos 7 anos, aqui passa os primeiros 3 anos e meio de tribulação, e antes da grande tribulação é que a igreja acontece a ressurreição e o arrebatamento. Só muda isso, eles creem que é no meio do período dos 7 anos. O resto tudo é igualzinho ao pré-tribulacionismo. Textos base, tá, para essas definições. Não tem como eu colocar aqui numa aula tudo, pessoal. Daria uma aula só sobre isso. Então eu coloquei resumidamente, tá? Resumidamente, só para vocês terem uma ideia. Porque eu disse que tem que ter base bíblica. Sem base bíblica nada se sustenta. Então textos básicos, coloquei assim de uma forma bem didática e os principais. Para a sustentação dessa teoria é necessário conectar diversos textos bíblicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, principalmente as 70 semanas de Daniel, lá no capítulo 9 de Daniel. Se não a base para essa interpretação toda está lá em Daniel capítulo 9, nas 70 semanas. Se desconsiderar isso, cai por terra o dispensacionalismo clássico. Nada faz sentido, tá? Então tem que interpretar. Nessa perspectiva, a 70ª semana de Daniel será o período de 7 anos da tribulação e grande tribulação, que eu já expliquei antes. Então, eles interpretam que aquilo que Daniel fala lá, que é escatológico, que é profético, que é para o futuro, vai ser o cumprimento. Então, o livro didático de vocês aí, ó, páginas 82 e 84. No meu é mais antigo, pode ser que no de vocês esteja 84 até 86. Vai estar lá o título, As 70 Semanas de Daniel. Alguém pode ver para mim aí, por favor? 84, porque meu livro é de quando eu era o aluno lá, desde 2014, né? Então, já faz uns aninhos aí, já faz
quase 10 anos aí, né? Então vocês vão ver ali, ó, que na página 84, 85, estão vendo que tem um monte de conta ali, uns quadrinhos e umas contas. Eu nem vou entrar no mérito de fazer essas contas, mas tem uma porção, ó, eu vou entrar no primeiro quadro ali, só para nós resumir, ó. O primeiro, as 7 semanas ou 49 anos, Daniel 9:25. Eles entendem que é 7 semanas, as primeiras 7 semanas é 49 anos. Segundo, 62 semanas ou 430, equivale a 434 anos. E terceiro, 1 semana ou 7 anos, que aí é essa semana aqui. Eles entendem que essa semana é a semana da tribulação e grande tribulação. E aí vai ter um cálculo, início da contagem. Aí vai ter um cálculo aqui que, olha, se pegar um matemático aqui, vai dar, olha, o cara que teve... É difícil, é bem difícil. Vocês vão ver que tudo é cálculo ali. Cada período de semana é calculado de um jeito, para poder encaixar. Então, o que os opositores falam? É que é muita simbologia, tem muita coisa que cada período é interpretado de uma forma, e cada período é relativo a um tipo de tempo diferente, para chegar até a 69ª semana. Então, vocês vão ver ali na página 84, a ascensão de Artaxerxes é um período ali. Aí depois vai dizer que a primeira contagem vai até 14 de março de 445 a.C., está no material didático. Depois na outra página lá vai falar 70 mais 2 igual a 69, vai ter ali 69 vezes 7 vezes 360, dá 173.880 dias. Então eles usam, para cada período são fórmulas diferentes, tá? São fórmulas diferentes. E lá embaixo vai estar ali, os 173.880 dias são correspondentes ao período desde 14 de março de 445 a.C. até 6 de abril de 32 depois de Cristo. Aí continua lá o cálculo, tem uma fórmula ali, soma, divide, multiplica, enfim, né? Até chegar e aí no final eles dizem que já passou então 69 semanas, resumindo, usando todos esses cálculos, essa metodologia aqui que é difícil de entender, né? Alguém elaborou isso e se sustentou, chega aos 69 semanas. Na página 86, quero que vocês virem ali, vai estar lá o título ali, o intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. Então vai dizer ali a igreja, tá? E vai estar embaixo assim, o cumprimento da 70ª semana será no futuro. A contagem das semanas proféticas parou na 69ª, com a morte do Messias e a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém foi no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador mandou invadir e destruir Jerusalém. Eles creem que ali parou a 69ª semana, se cumpriu tudo até ali. Então, dentro dessa perspectiva, né, mais abaixo vai estar assim, ó, o intervalo entre a 69ª e a 70ª semana já alcança mais de 1.900 anos, sendo que neste período os gentios foram beneficiados por Deus com a grande oportunidade da salvação pela graça, sexta dispensação. Eles creem que entre a 69ª e a 70ª semana está aquele sexto período ali da dispensacionalismo clássico, que é pela graça. E quando vier o arrebatamento, aí lá vai estar embaixo lá, a 70ª semana de Daniel correspondente à grande tribulação. E vai ter um parágrafo ali de 2 linhas que diz assim, ó. Sua duração naturalmente será de 7 anos e coincidirá com o surgimento do anticristo. Então, tá aqui, ó, a 70ª semana é exatamente o que eu resumi para vocês aqui, ó. Período de 7 anos, de acordo com Daniel 9, tribulação e grande tribulação. Então é essa, dentro da perspectiva do dispensacionalismo clássico, tem que tudo isso se encaixar para ele poder funcionar, tá? Para ele poder entrar em vigor. Então aqui a gente tem base do curso, bases ali, para poder expor essa perspectiva, essa teoria. Vamos seguir aqui. Agora nós vamos falar do pré-milenismo, que também está ligado ao dispensacionalismo clássico. Mas o pré-tribulacionismo está ligado diretamente ao dispensacionalismo clássico, tá, pessoal? O pré-milenismo nós vamos ver que não é necessariamente ligado ao dispensacionalismo clássico, nem ao dispensacionalismo. Ele está ligado sim, mas isso já é... Ó, dispensacionalismo, vocês lembram quando eu falei quando é que começou? Final do século XIX, né? E foi se sustentando no século XX, faz 100 e poucos anos. O pré-milenismo a gente vai voltar lá para a Igreja Apostólica.
Lá para o início da igreja já se defendia essa posição aqui. Vamos lá então. Pré-milenismo, conceituação aqui. Ensina que após a ressurreição dos mortos e arrebatamento da igreja, Jesus acorrentará Satanás por um período literal de 1000 anos e governará na terra com a igreja. Então, o pré-milenismo defende que a gente está vivendo né, antes do milênio. Depois que Jesus vinha arrebatar a igreja, vencer o anticristo e tal, ele vai prender Satanás por 1000 anos e ele vai reinar com a igreja na terra literalmente por 1000 anos. 1000 anos literal. Depois da ressurreição e do arrebatamento. Tá? Então isso é pré-milenismo, que faz parte do dispensacionalismo clássico, mas é muito. Tem quase 2000 anos, 1800 anos antes do dispensacionalismo surgir, já se defendia o pré-milenismo. Eu peguei aqui, ó. Teologia sistemática do pastor Franklin Ferreira e do Alan Miatti, que são reformados. É uma teologia sistemática reformada. Eu peguei um material reformado para tratar um assunto pentecostal. Vamos ver o que eles dizem. Lá na página 1101. Página 1101. Ele vai falar primeiro do que é chamado de pré-milenismo histórico, tá? Não clássico, histórico, que antecede a esse vínculo com o dispensacionalismo, tá? Então ele vai escrever assim, eles vão escrever assim: o chamado pré-milenismo histórico foi a posição dominante dos pais da igreja na teologia. Veja bem, posição dominante, majoritariamente os pais da igreja lá nos primeiros séculos eram pré-milenistas, tá? Entre os séculos 2 e 4, ali depois, né, do primeiro século, que se começou a discutir mais teologia, foi predominantemente. Entre esses pais da igreja podemos citar nomes bem conhecidos, que eram pré-milenistas: Justino de Roma, Irineu de Lyon, Tertuliano e Cipriano. Se vocês forem estudar a história da igreja, são nomes muito conceituados, todos eles eram pré-milenistas. Mais abaixo ele vai dizer da época da Reforma Protestante. Nomes como William Tyndale, que foi um dos grandes reformadores, e muitos dos anabatistas defenderam o pré-milenismo. Então, no período da Reforma, teve muita gente defendendo, grandes nomes como os anabatistas e William Tyndale continuavam defendendo o pré-milenismo. No século XVII, no outro século posterior, né, vários puritanos também afirmaram essa posição, como William Twissy, que presidiu a Assembleia e preparou a Confissão de Fé de Westminster, que é um dos documentos. A Confissão de Fé de Westminster é um dos documentos teológicos mais importantes dos reformados, não dos pentecostais. E o camarada que preparou esse documento era pré-milenista. Tá? Ainda outros nomes como Thomas Goodwin, William Bridge, enfim, mais outros aqui. E depois aqui no grande avivamento no século XVIII, Charles Wesley, que era irmão de John Wesley, era pré-milenista, do grande avivalista, os irmãos Wesley, afirmaram o pré-milenismo, assim como um dos grandes nomes desse século, desse movimento, que é Charles Haddon Spurgeon, que é reformado e era pré-milenista. Charles Spurgeon, um dos grandes nomes da história do cristianismo reformado, defendia o pré-milenismo também. Depois nós temos ainda teólogos contemporâneos, né, da nossa geração já, como Russell Shedd, um dos grandes teólogos reformados, que faleceu agora há poucos anos, um dos grandes nomes, tem até uma Bíblia que levou o nome dele, Bíblia Shedd, de estudos e tal, um cara extraordinário, um excelente professor, reformado e era pré-milenista, reformado, pré-milenista. O Wayne Grudem, Millard Erickson, enfim, são nomes muito conceituados da contemporaneidade, todos pré-milenistas, tá, pessoal? Então, o pré-milenismo ele é muito anterior ao dispensacionalismo e ao longo da história do cristianismo sempre teve grandes teólogos, grandes nomes que eram pré-milenistas, tá? Então isso a gente chama de pré-milenismo histórico, que é aquele que vem desde o início da igreja e que aí com o dispensacionalismo clássico ele vai ter algumas alterações, né? Mas ele vai ser incorporado, esse pré-milenismo, o dispensacionalismo clássico vai trazer o pré-milenismo para dentro das suas concepções. Vamos lá, na página 1107 eu botei ali, vamos ver. Aí o dispensacionalismo vai falar do pré-milenismo dispensacional, eles vão divergir aqui em histórico e dispensacional, aí já é isso que a gente está falando aqui. Vai escrever assim, ó: o pré-milenismo dispensacional foi desenvolvido na Inglaterra
em meados do século XIX. Lembra que eu disse para vocês? É bem recente, né? Especialmente pelos ensinos de Edward Irving, era esse que eu não lembrava o nome, e John Darby, que esse eu tinha falado para vocês. Essa teologia tem sido promovida por muitos pregadores populares, entre eles Scofield, que fez os comentários daquele que eu falei para vocês no rodapé da Bíblia dele. Esta posição concorda com o pré-milenismo histórico, tá? Ela concorda. Claro que vai ter alguns pontos de divergência, mas basicamente ela concorda. Então é uma coisa que vem se sustentando há muito tempo na história da igreja. Amém? Vamos seguir aqui então. Textos base. Da onde é que vem, né, principalmente esses textos? Esse aqui já é bem mais claro. Aquela questão do pré-tribulacionismo com as semanas de Daniel é confuso, gente. É bem assim, bem confuso, né? Mas esse aqui, essa questão do pré-milenismo é bem mais claro para poder entender e vamos dizer assim, ter uma concepção mais clara sobre isso. Apocalipse 20, do 1 ao 3, depois vou ler o versículo 4. Está lá em Apocalipse 20, lá no livro que vai tratar principalmente sobre esse assunto. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então eu botei em negrito aqui, eu que negritei, tá, pessoal, o texto bíblico. Então vai dizer que ele segurou, né, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completarem os... Repete de novo ali. Então essa interpretação aqui é que Satanás, ele, durante o reino milenar, ele não vai atacar a terra, ele não vai ter poder no reino milenar. Tá? Essa é a interpretação dos pré-milenistas. Ele vai estar amarrado, atado, preso. E vai falar em 1000 anos aqui e mais 1000 anos aqui. Depois disto é necessário que ele seja solto por um tempo, tá? Por pouco tempo. Aí vai continuar no versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, os mártires cristãos, todos aqueles que morreram. Estou fazendo uma rápida exegese aqui, tá, pessoal? Uma interpretação bíblica. Então esses aqui são aqueles que morreram por causa de Cristo, tá? Desde lá da ressurreição de Cristo e vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte da mão. Aqui também fala do período que eles conectam com a grande tribulação, tá? Que eles conectam esse trecho aqui com a grande tribulação. Aí já é aqueles que vêm da grande tribulação. E agora o ponto-chave é aqui, ó. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que essa teologia, essa interpretação, diz que é um período literal de 1000 anos e que a igreja vai reinar com Cristo e Satanás vai estar preso. A base bíblica é Apocalipse 20, do 1 ao 4, tá? Que a gente leu aqui, começa aqui e vai até aqui. Então, aqui eu quero encerrar essa primeira parte, dizendo que quem se opõe aqui... Qual é a base de interpretação? Eles interpretam Apocalipse 20 literalmente. A questão é, o livro de Apocalipse, a gente sabe, né, a gente já estudou nas primeiras aulas de Apocalipse, que a grande maioria do que tem lá é simbólico, é alegórico, não tem como interpretar literalmente, é alegórico. Mas tem partes, é meio que consenso, quase consenso, que até o capítulo 3 de Apocalipse, que quando fala das cartas às igrejas é literal aquilo ali. A única coisa que se discute mais assim é a questão que o anjo da igreja, quando endereça as cartas ao anjo da igreja, que eu estava aqui, eu que dei essa aula inclusive, eu disse que eles têm posições que defendem que aquilo ali é uma simbologia, né? É como se fosse um anjo que cuidasse da igreja. Mas a grande maioria entende, majoritariamente no cristianismo, que é um pastor, e é a minha posição pessoal. Que ali é aos pastores o anjo simboliza, então seria muito pouco alegórico, seria o simbolismo ali até o capítulo 3, praticamente essa questão se o anjo é um anjo ou o anjo é um pastor. Dentro do contexto, na aula não posso voltar, mas eu expliquei aqui por A mais B, por vários contextos ali naquela aula que a gente chega a uma interpretação clara que é um pastor, como o pastor Paulo, ou enfim, pastor de cada igreja. A carta era para os pastores literalmente, mas é muito pouco alegórico. Dali para frente começam as alegorias. E aí lá no capítulo 19 e 20 tem textos que
que podem ser interpretados, que é esse caso literalmente. Aí a discussão que gira em torno, só para vocês entenderem essa, mas a partir do capítulo 13 é tudo simbólico, tem pouca coisa literal, mas quem defende essa teologia, quem defende essa posição, entende que esses versículos que nós lemos aqui, eles são literais. E se eles são realmente literais, eles são um período de 1000 anos depois da ressurreição e do arrebatamento. Amém?